Aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho para receber as notificações e contribuam para divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é um assunto muitíssimo grave, aliás, da mais extrema gravidade, que deixa o Brasil numa situação extremamente vulnerável. É uma beira de uma catástrofe política. Embora seja incrível que muitas pessoas estejam despreocupadas. Afinal, tudo começou com a matéria de ontem do Jornal Nacional da Rede Globo, que noticiou que um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, teria dito que um morador, acreditado como seu Jair, autorizou a entrada neste condomínio do ex-PM Elcio Queiroz, um dos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco, e isso na época em que ela justamente foi morta. Aí, e essa declaração do porteiro começou a despertar suspeitas de que o presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido entre os mandantes do assassinato da vereadora. E isso poucos depois de se descobrir que um político, Domingos Brazão, também está envolvido, está acusado de ser um dos mandantes. O envolvimento de Jair Bolsonaro com milicianos é óbvio e notório, e vários episódios confirmaram isso, inclusive com condecorações dadas para milicianos por iniciativa do próprio Jair ou dos seus filhos. Mas a suspeita é apenas um indício, e Jair Bolsonaro aparentemente não apresenta indícios de estar entre os mandantes da morte de Marielle. Por quê? Porque Bolsonaro, no dia do assassinato, ele estava em Brasília e tinha passagens para o Rio de Janeiro, mas não chegou a tempo de estar em casa quando o porteiro atribuiu a ele a autorização de entrada do Elcio Queiroz. Mas depois, levantamentos apontaram que quem autorizou foi o outro envolvido na morte, que é o PM aposentado Rony Lessa. No condomínio, o Rony Lessa, ele mora na casa de número 65. Já o Jair Bolsonaro, ele tem uma casa de número 58. E ainda há uma outra casa que é também de propriedade de Bolsonaro, mas é onde mora o filho, Carlos Bolsonaro, que é justamente o Carluxo, conhecido pelas suas tuitagens. A situação, então, é de extrema gravidade, porque de uma forma ou de outra, associa o presidente Bolsonaro a um crime de morte, embora Jair Bolsonaro esteja desmentindo veementemente e acusando o governador fluminense Wilson Witzel de ter vazado as informações. Em todo caso, embora não haja uma hipótese de suspeitas mais fundamentadas, a situação é grave. Por quê? Porque mesmo envolvendo apenas rumores que
ainda precisam de uma investigação muito cuidadosa, o fato de envolver o presidente da República numa suspeita de assassinato já é de extremíssima gravidade. No máximo, quer dizer, podemos dizer que isso já traz uma instabilidade política de alguma forma. Quer dizer, no mínimo, né, digamos. No máximo, poderia ser um pretexto para um impeachment imediato. Aí, esse episódio do Jair Bolsonaro, citado numa suposta associação a um assassinato, é mais um episódio gravíssimo de uma série de episódios graves, alguns trágicos, outros cômicos, envolvendo o presidente. E isso traz aos brasileiros um clima de instabilidade. Não é para as pessoas ficarem andando pela rua sorrindo, como infelizmente ocorre no Rio de Janeiro, em que as pessoas parecem que estão passeando no bosque, porque não é o PT que está no poder, então as pessoas pensam que está tudo bem, está tudo nas mil maravilhas. Só que esse rumor que está envolvendo o Jair Bolsonaro não é mais uma esquete de A Praça é Nossa. Já não é mais isso. A gente pergunta se isso é mais uma canelada, se isso é mais um episódio a ser deixado para lá. Por muito menos, o povo foi para as ruas em Santiago para pedir a renúncia do Sebastião Pinheira. E Sebastião Pinheira, embora tenha em seu DNA um irmão que colaborou com a ditadura de Augusto Pinochet, ele, comparando com Bolsonaro, o Sebastião Pinheira é um civilizado, né? Digamos um equivalente ao Fernando Henrique Cardoso, que tem aquele apetite neoliberal voraz, mas pelo menos ele tem um simulacro de legalidade democrática que tenta trabalhar em seu governo, o que não é o caso de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro é um governo que foi marcado por instabilidades terríveis. Deixou o Brasil numa situação vergonhosa na comunidade das nações. E isso preocupa muito. Hoje já se pede que o porteiro seja beneficiado pelo sistema de proteção de testemunhas. Ele ventilou uma informação que Jair Bolsonaro se apressou a desmentir. Jair Bolsonaro atacou a Rede Globo, criou-se uma rivalidade. Na verdade, essa matéria do Jornal Nacional de ontem se deu porque Bolsonaro ameaçou caçar a concessão da Globo. E a Globo, bem ou mal, é o símbolo do poder da mídia, é um poder que muitas vezes está acima até mesmo do poder político. Porque, na verdade, a família Marinho exerce um poder político descomunal. Sim, eu acho que o poder político, poderíamos dizer, é o poder da família Marinho. Ele se determina até as gírias que devem ser veiculadas. A Globo pegou a gíria balada da Jovem Pan através do Luciano Huck, e a gíria hoje é falada por qualquer pessoa. Vê que a Globo determina até mesmo as gírias, até mesmo o gosto musical das pessoas. Isso é assustador, é de um poder assustador. A
o fato da Globo exercer até mesmo influência cultural em parte das esquerdas que apreciam alguns heróis religiosos, esportivos, musicais, etc. Heróis entre aspas, digamos assim. Então isso é assustador. Ver que a Globo exerce influência em parte de seus opositores, sejam a centro-esquerda, seja a extrema-direita, porque também os bolsomínios que odeiam a Rede Globo, eles também foram educados por todo esse esquema cultural da família Marinho. E aí isso mostra o quanto a Globo tem um poder político muito grande. Só que agora, nesse contexto do golpismo político de 2016 para cá, o conflito entre Jair Bolsonaro e a Rede Globo, e nesse meio caminho, nesse tiroteio, se situa o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que havia sido, como juiz, um ídolo da Operação Lava Jato, promovido a um pretenso herói nacional justamente pela obra da Rede Globo. E aí a situação fica complicada. É um conflito muito grande. Isso não é melhor para o país, claro. Embora a gente veja que isso é uma crise do reacionarismo político vigente nos últimos anos, mas isso também deixa o Brasil numa situação ainda mais vulnerável e mais frágil. O que virá depois? Será mais uma canelada de Jair Bolsonaro? Será que Bolsonaro vai fazer um golpe? Será que a Globo vai ser extinta, mas toda a mídia vai ser alvo de censura? A situação está muito perigosa. Se os brasileiros ficarem achando que o Brasil é uma grande brincadeira, a situação vai piorar cada vez mais. O Brasil, que dizem é uma concessão da Rede Globo, ele está numa situação ainda extremamente complicada quando o presidente da República de extrema-direita se volta justamente contra o maior grupo de comunicação do Brasil. Só que nessa briga toda, o Brasil terá que reagir, mas reagir com aflição, com preocupação, com indignação, seja contra um lado, seja contra o outro. Porque enquanto ocorrem essas brigas todas, os brasileiros vêm perder seus direitos trabalhistas. Agora tem a reforma administrativa que vai acabar com a estabilidade do servidor público. E ainda virá o mega leilão do pré-sal e outras privatizações que Paulo Guedes preparará para empobrecer ainda mais o Brasil. Então, não é hora das pessoas ficarem passeando pelas ruas das cidades brasileiras como se estivessem num bosque, cantando alegremente. A hora é de muita aflição mesmo. A situação está extremamente frágil para o Brasil. Um gigante que cada vez mais se apequena como se fosse uma criancinha desavisada.